Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. Geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar, Alerta Geral. Alerta Geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 29 graus e uma mínima que fica em torno dos 23 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Educação avança. Frequência escolar cresce e proporção de analfabetos cai no Ceará, mostra estudo do IPES. As novas regras da aposentadoria que mexem com você. A maioria da bancada federal cearense é contrária ao texto da reforma da Previdência. Ciro Gomes define como criminosas mudanças nos critérios para os trabalhadores se aposentarem. E ainda sobre a reforma previdenciária. Governos dos estados admitem apoio ao projeto, mas querem da União uma fatia do dinheiro do pré-sal. Peso no orçamento, reajuste da tarifa de água da CAGES passa a valer em 30 dias. Descaso, má gestão e insensibilidade. Alunos têm apenas arroz servido como merenda em escola de Irauçuba. Carona para o privilégio. Vereadores de Fortaleza aprovam reajuste de seus vencimentos no mesmo índice dos servidores municipais. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. O projeto com a mais profunda mudança nas regras para os brasileiros se aposentarem entrou na agenda das centrais sindicais, das lideranças políticas de oposição e começa a tramitar na Câmara Federal. As centrais sindicais estudam o conteúdo das mudanças e logo após o Carnaval colocam o bloco de protesto nas ruas. As manifestações encontram apoio entre os deputados federais e senadores de oposição que fazem restrição a muitos pontos da reforma apresentada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Integrantes da base de apoio ao Palácio do Planalto trabalham ao mesmo tempo para consolidar os 308 votos necessários para aprovação pela Câmara Federal da proposta de emenda à Constituição. A longa batalha já começou e um grupo de parlamentares tenta condicionar a abertura da discussão da reforma previdenciária ao envio pelo Palácio do Planalto do projeto que disciplina as regras para os militares se aposentarem. Serão pelo menos 5 meses de discussões na Câmara Federal. A polêmica é inevitável. São profundas mudanças na Previdência Social, com reflexo na vida de quem está a caminho da aposentadoria ou de quem se prepara para entrar no mercado de trabalho. O assunto interessa a você e entra mais uma vez na minha conversa com o jornalista Beto Almeida. Ao meu lado, no Jornal Alerta Geral, Lucínia Barbosa. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você pode acompanhar o Alerta Geral através do Ceará Agora. Nós estamos ao vivo no Facebook. Acompanhe pelo Twitter e também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. São 7 horas e 4 minutos. As mudanças nas regras para os brasileiros se aposentarem estão a caminho e você precisa acompanhar como irá se comportar o seu deputado federal. Dos 22 deputados federais do Ceará que começaram a ler o texto da reforma enviado pelo Palácio do Planalto, 13 afirmam ser contrários à proposta, 8 estão indecisos, 1 se posiciona a favor e 1 ainda não expôs como deve votar. A lista de indecisos, na última quarta, tinha os deputados Edilvan Alencar, do PDT, Célia Studas, do PV, Robério Monteiro, PDT, Leônidas Cristino, PDT. Os 4 parlamentares manifestaram, nessa quinta-feira, posicionamento contrário ao texto governista. Somam-se a eles, a esse grupo contrário à reforma da Previdência, os deputados AJ Albuquerque, do PP, André Figueiredo, PDT, Eduardo Bismarck, PDT,
Denis Bezerra, PSB, Domingos Neto, PSD, José Ayrton, PT, Luiziane Lins, PT, José Guimarães, PT e Mauro Filho, PDT. Os levantamentos mostram que até agora seguem sem posicionamento definido Jaziel Pereira, do PR, Moses Rodrigues, do MDB, Vaidon Oliveira, do PROS, Pedro Bezerra, PTB, Capitão Wagner, do PROS, Roberto Pessoa, PSDB, Júnior Mano. Heitor Freire, do partido do presidente Bolsonaro, é, até o momento, o único declaradamente favorável à proposta. O deputado Genesias Noronha, do SD, não se posicionou. São 7h05. Daqui a pouco o Beto Almeida entra comigo no bate-papo político para falar sobre as articulações políticas, sobre o movimento nos bastidores políticos de Brasília e também entre deputados federais e senadores, principalmente deputados federais, porque é pela Câmara Federal que começa a tramitar a reforma previdenciária. Daqui a pouco nós também traremos outras informações para você sobre as regras que irão mexer com os caminhos da aposentadoria. São 7h06. Rio Salgado registra a primeira cheia do ano em Lavras da Mangabeira. Quem tem as informações é Solon Vieira. O Rio Salgado, em Lavras da Mangabeira, que leva suas águas à barragem do Castanhão, após passarem pela região Centro-Sul, registra a primeira cheia de 2019. Agricultores e moradores de Lavras da Mangabeira comemoraram nessa quinta-feira a imagem da água com uma lâmina de 15 centímetros sobre a passagem molhada que dá acesso à cidade. O trajeto das águas do Rio Salgado tem impacto na vida de milhões de cearenses, e especialmente na região metropolitana de Fortaleza, que também é abastecida pelo açude Castanhão. O maior reservatório de água do Ceará, com capacidade para armazenar 6,8 bilhões de metros cúbicos, tem apenas 4% desse volume, o que representa menos de 300 milhões de metros cúbicos de água. A alegria dos moradores de Lavras da Mangabeira se reflete também em alívio na área de recursos hídricos do Ceará. Isso porque as águas do Rio Salgado, que descem em direção a Icó, onde se encontram com o Rio Jaguaribe, seguem pelos municípios de Jaguaribe e Jaguaribara e chegam ao Castanhão. Os técnicos da área de recursos hídricos trabalham com previsões de chuvas para os próximos dias. E se as precipitações chegarem com intensidade nas regiões que recebem águas para os reservatórios, a quadra invernosa deixa mais otimismo. A FUNSEMI registrou nas últimas 24 horas chuvas em várias cidades do Ceará, e na Grande Fortaleza a população viveu nessa quinta-feira uma manhã de medo com a grande quantidade de relâmpagos e trovões. A chuva dessa quinta também deixou transtornos para moradores da capital, que começam a sexta-feira enfrentando o trânsito com semáforos sem funcionar. Da Sonzunsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. 7h08, rachaduras na parede de barragem traz preocupação à população e, assim, causa visita de engenheiro a senador Pompeu. Quem tem as informações é Walter Lima. Rachaduras na parede da barragem Patu, em Senador Pompeu, preocupam a população. Diante das últimas especulações sobre problemas estruturais, como, por exemplo, mato, entre outras rachaduras, ontem o engenheiro do DENOX esteve no local fazendo inspeções. Apesar da preocupação que nos últimos dias acendeu com o desastre natural de Brumadinho, segundo o engenheiro, que participou da construção do açude Luiz Hernandes, as falhas não trazem perigo à população. Diante do que nós verificamos aqui, eu posso lhe garantir que risco zero. A barragem é perfeitamente estável, não existe nenhum testemunho, nenhum marco que possa identificar que o maciço trabalhou, que houve deslocamento, que houve recalque. Não, ele está totalmente estável. O que existe é a necessidade de manutenção. E essa necessidade de manutenção será atendida agora com a licitação dentro de um programa chamado PROSO, que é o Programa de Recuperação de Barragem que o DENOX está sendo feito. E dentro do segundo lote será contemplado a recuperação da parte do coroamento e desmatamento de montante jusante da barragem do Patu. Segundo o relatório emitido pelo DENOX Segurança de Barragem, a barragem Patu não foi apontada nem com risco leve. De Senador Pompeu, Walter Lima para o Alerta Geral. 7h09. Gerente da CAGES explica aumento na conta de água. Os detalhes com Carlos Alberto. O Diário Oficial do Estado publicou nesta quarta-feira a informação de aumento de 15,86% nas contas de água e esgoto no Ceará.
O reajuste da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, passará a vigorar em Fortaleza e mais 152 cidades onde a empresa atua a partir do dia 24 de março deste ano. Com o aumento, a média será de 4,11 centavos por metro cúbico. De acordo com o gerente de concessões e regulação da CAGES, João Rodrigues Neto, a revisão tarifária será feita para recompor os custos de prestação de serviços da companhia. Dentre esses custos estão produtos químicos para o tratamento de água, que possuem preço ligado à variação do dólar, energia elétrica e água bruta. Os nossos custos estão atrelados aos custos da inflação. A variação de uma série de custos da companhia é superior à inflação no período, afirmou João Rodrigues Neto. O reajuste é anual e ocorre quando há uma defasagem superior a 5% frente aos custos. De acordo com Neto, este ano não deve haver uma outra revisão. A última havia sido em 2017. A variação é baseada no período de julho de 2017 a junho de 2018. Apesar de pagar mais caro pela água, a população de muitas cidades do interior do Ceará continua sofrendo com o fornecimento precário de água por parte da CAGES. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. 7h11, sem merenda. Alunos têm apenas arroz servido em escola de Irauçuba. De Assis Lira. Em Irauçuba, mães de alunos de escolas da rede municipal têm feito diversas reclamações com relação à qualidade da merenda escolar servida este ano aos alunos do município, que fica na região norte do estado. Elas afirmam que muitas prateleiras das despensas das escolas estão vazias e o município ainda não adquiriu nenhum recurso para a compra de merenda. A vereadora Cleia Barroso Caetano, do PHS, que passou a visitar as instituições de ensino para verificar a veracidade das reclamações, confirma as informações. O município tem cerca de 5.000 estudantes distribuídos em 26 escolas. Muitas das unidades têm se revezado com o pouco de alimento que restou do ano passado para dar conta da demanda. Na escola Lucas Ferreira, na sede do município, foi servido na merenda desta quinta-feira apenas arroz temperado. A direção da escola teve que liberar os alunos mais cedo porque faltou merenda. Segundo a secretária de Educação, Tânia Fontinelli Alves, já foi feita a licitação e na próxima semana a merenda deverá chegar às escolas. Ressalta que o município fez a sua parte ao mandar a licitação em novembro do ano passado, para que exatamente no início do ano letivo a merenda tivesse disponível nas escolas. Destaca, no entanto, que no último dia 11 houve a licitação da merenda escolar e algumas empresas entraram com recurso, atrasando o processo. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. São 7h13 de Assis Lira. Nesse caso de Irauçuba, se a prefeitura tivesse feito o dever de casa, a merenda escolar já estava nos estabelecimentos de ensino do município, sem essa desculpa de atraso de licitação. Simplesmente houve aí a falta de zelo pela saúde, pela qualidade do ensino no município de Irauçuba para essas crianças que precisam da merenda escolar. 7h13, vamos à região dos Inhamuns, porque em Itauá a prefeitura mantém as mesmas rotas do transporte escolar e consegue reduzir os valores gastos com esse serviço. Alverne Lacerda, bom dia. Muito bom dia, Luzenor e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Os números levantados são surpreendentes, Luzenor. O que a economia que o município de Itauá está fazendo no transporte escolar. Em 2016, último ano da gestão da ex-prefeita doutora Patrícia Aguiar, o município gastou R$3.967.759 com o transporte escolar. Em 2018, na gestão do então prefeito Carlos Wilson, o município de Itauá gastou R$5.785.537. Agora, em 2019, após as licitações realizadas, o município vai gastar R$3.931.558. Uma diferença em relação a 2018 de R$1.853.000
R$ E em relação a 2016, a gestão Fred Rego vai gastar menos R$ mil. A outra boa notícia é que ontem, Luzenor, o deputado Roberto Pessoa disse aqui para a Trici FM que entrou com um projeto de lei para anular o decreto do presidente Temer do dia 27 de dezembro, que retira os subsídios da energia rural. O projeto do deputado Roberto Pessoa foi aprovado à urgência na Câmara e disse ele que o presidente Jair Bolsonaro vai anular o decreto do Temer que fazia aumentar o custo da energia para o produtor rural. Alverde Lacerda de Itauá para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. Grupo de deputados quer condicionar andamento da reforma previdenciária ao projeto que fixa regras para a aposentadoria de militares. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia, os ouvintes. Moto da manhã de sexta-feira e o Laranjal do PSL passa pelo Ceará. A candidata a deputada estadual pelo partido de Bolsonaro recebeu R$151 Luzenor, do fundo eleitoral 2 dias antes da eleição e gastou quase tudo, Luzenor, em 5 milhões de panfletos. Daqui a pouco, muito mais dentro do Bate-Papo Político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Incentivar a inovação e a cultura é o caminho para uma realidade de possibilidades. Fala aí, Guilherme. O Ceará Científico ele permitiu que eu apresentasse meu projeto nacionalmente. E isso foi o meu passaporte para o Chile. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral.
São 7 horas e 19 minutos. Antes de entrar nessa discussão sobre o principal assunto que mexe com o cotidiano dos brasileiros do cearense, que é a reforma previdenciária, eu vou puxar o jornalista Beto Almeida para falar sobre outro assunto que passa pelo Ceará e é manchete hoje no jornal O Globo, que é a história do Laranjal de candidatas mulheres nas eleições de 2018 e que está vindo à tona a cada dia com investigações e denúncias e também com as denúncias que chegam à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. O PSL do Ceará ganha destaque nesta sexta-feira como principal manchete do jornal o Globo, com a denúncia sobre possível desvio de recursos do fundo eleitoral nas eleições de 2018. O alvo da suspeita é a ex-candidata do PSL à Assembleia Legislativa, Gislane Maia, que em 48 horas antes do primeiro turno da eleição de 2018, recebeu R$150 mil de doação do Partido Social Liberal, do PSL, e gastou, nesse mesmo tempo, em menos de 48 horas, mais de R$140 mil para confeccionar 4.800.000 santinhos, panfletos e botos, além de 20 mil adesivos para carros. Jornalista Beto Almeida, aqui sim ganha uma dimensão de escândalo, porque além do volumoso dinheiro, do grande volume de dinheiro, era impossível um candidato distribuir tanto material em tão pouco tempo, às vésperas da eleição e também com restrições já da campanha da legislação que disciplina a campanha eleitoral. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O que chama a atenção aí, Luciano, além desse aspecto que você citou, de apenas 48 horas antes das eleições, portanto no dia 5 de outubro, a eleição foi dia 7, chegar esse dinheiro, bater na conta da candidata. E mais ainda, Luciano, o dinheiro praticamente não ficou na conta da candidata há muito tempo, não. Aliás, não ficou nada, porque no próprio dia 5, ela já pegou esse dinheiro e justificou na prestação de contas delas que gastou na aquisição de material gráfico, nessa quantidade que você citou, praticamente quase 5 milhões de panfletos, faltando 2 dias para as eleições. Como é que justifica, durante uma campanha dessa, você gastar tudo isso em apenas 2 dias? Onde é que ela fez essa derrama de tantos santinhos? Como é que se justifica esse gasto? E tem mais detalhes nessa matéria, que é hoje, como você bem disse, manchete do jornal o Globo. A campanha da Gislane custou, Luciano, o triplo de Hélio Góes, que foi o candidato do PSL ao governo do Ceará, e quase 18 vezes mais que o postulante do partido ao Senado, que foi o Márcio Pinheiro. O Márcio Pinheiro, que disputou o Senado pelo PSL, ele teve apenas uma despesa de R$8.500, e não recebeu, sabe quanto foi que ele recebeu do PSL? Nenhum centavo. O PSL teve aqui no Ceará, Luciano, 18 candidatas. Para você ter uma ideia, a Gislane foi a única mulher a receber dinheiro do PSL aqui no estado do Ceará. Além dela, apenas o Heitor Freire, que é o presidente da sigla aqui no estado, foi beneficiado com os recursos partidários e também eleitorais. Você sabe que Heitor Freire foi eleito deputado federal, né? E apresentou gastos de campanha de apenas R$64.200, menos da metade da Gislane. Ou jornalista seja, Beto isso Almeida mostra que há sim um indício fortíssimo de uso de mulheres candidatas para desvio de recursos. Daí o nome de laranjas. E o PSL, que é o partido do presidente Bolsonaro, é que está, Luciano, à frente desse escândalo. A primeira denúncia surgiu contra a candidata do PSL à Câmara Federal, Maria de Lourdes, do estado de Pernambuco, que recebeu um grande volume de dinheiro e não soube explicar até o momento como esse dinheiro foi gasto ou como foi distribuído tanto o material que teria sido pago. De lá para cá, Beto Almeida, tem sido uma sucessão de denúncias e ganha destaque aí essa presença feminina. A legislação eleitoral, para os nossos ouvintes terem uma ideia do que nós estamos falando em relação às candidatas mulheres, determina que os partidos reservem 30% do número de vagas
às candidatas mulheres. E nas eleições de 2018, nós tivemos a primeira experiência do financiamento público de campanha, 100%. Ou seja, a partir daquele momento, ficou proibida a utilização de dinheiro de doação de empresas privadas e de pessoas físicas para candidatos. Doação de pessoas físicas dentro dos limites, pode ser feita de acordo com um percentual estabelecido pela legislação, com base na sua renda do ano anterior. Ou seja, se você ganha R$10 mil em 2019, em 2020 você poderá doar em seu nome no CPF 1% desse valor. Esse é um percentual hipotético que eu estou colocando aqui. Mas chama a atenção a quantidade de denúncias que continua surgindo em relação às candidatas mulheres. Eu recebi uma ligação ontem à noite em Fortaleza, um advogado me ligou para dizer: Luzenor, se nós formos avaliar todas as prestações de contas das candidatas mulheres, iremos encontrar irregularidade com o dinheiro do fundo eleitoral em uma parte bem significativa. Então, Beto Almeida, esse caso da Gislane Maia, que ganha notícia nacional hoje e vai ser repercussão em todos os veículos de comunicação, é um retrato apenas desse novo imbróglio que se descobre aí, desse novelo que puxa-se a ponta do fio e que vai significar uma série de irregularidades nesse dinheiro público que compõe o fundo partidário e o fundo eleitoral. Tem duas irregularidades nessa história, Luciano, porque além, logicamente, uma mais grave, porque além de se utilizar mulheres apenas para compor a cota, mulheres que efetivamente não têm nenhuma representatividade política e eleitoral, que não têm nenhuma possibilidade de realizar uma campanha à altura, por exemplo, de se chegar a uma casa legislativa, utiliza-se dos nomes apenas para fazer essa composição, que é uma exigência da lei eleitoral. O grande problema, aí sim, vem o que eu acho maior ainda, é que se utilizou essas mulheres para desviar recursos do fundo eleitoral. O fundo eleitoral é recurso público, como você bem disse, Luzenor. Não há mais financiamento privado, pelo menos oficialmente. Então significa dizer que se encontrou um jeitinho de burlar a legislação eleitoral duas vezes. Primeiro, utilizando a cota fictícia de 30%. Segundo, pegando essas candidatas fictícias para exatamente desviar recursos do fundo eleitoral. É uma declaração forte e firme de que não resolveu o problema do financiamento de campanhas. A gente precisa, a Justiça Eleitoral, o governo precisa repensar definitivamente a forma de financiamento dessas campanhas, porque no primeiro embate, a primeira experiência foi a eleição passada. E nós estamos agora vendo, eu concordo com esse advogado, ele, se for passar um pente fino em todas as candidatas, grande parte delas serviu exatamente para fazer isso, lavagem de dinheiro e irregularidades na prestação de contas. Quando você fala sobre irregularidades, né, me chamou bem a atenção esse aspecto aqui do pouco tempo que a candidata tinha entre receber, gastar e principalmente distribuir, porque em 48 horas, Beto Almeida, primeiro, creio eu que há uma limitação, proibição de distribuição de material, eu creio que... É um dia antes, Luciano. A adesivagem de carros, né, dá só uma conferida, Beto Almeida, na legislação, porque eu acho que o adesivo de carro não poderia ser distribuído, por exemplo, na véspera da eleição. E o material são 4.800.000 santinhos, panfletos, botões e 20 mil adesivos. Para você distribuir toda essa quantidade de material, você precisava mobilizar um exército aí de umas 300 pessoas no mínimo, no mínimo. Olha só, Luciano, a restrição da propaganda nas eleições de 2018, ela foi muito mais forte em relação exatamente ao uso do material de campanha. Por exemplo, a distribuição de santinhos, a eleição foi domingo, no sábado, 24 horas, era proibido já os candidatos, por exemplo, distribuírem santinhos. Por que isso? Para evitar exatamente aquele episódio que a gente costumava ver nas eleições, da derrama junto às sessões eleitorais de santinhos, causando uma verdadeira sujeira na cidade. Essa era a preocupação da Justiça Eleitoral, que de certo modo foi alcançada. A distribuição de adesivo nos carros, não. Aí poderia ser feito. Agora, santinho, não. O santinho estava proibido. A distribuição 24 horas antes. Ou seja, no sábado não poderia distribuir. Não poderia. O que
torna ainda mais injustificável e mais difícil ainda a explicação dessa candidata a deputada estadual pelo Ceará, Gislane, de como ela mandou imprimir 148 mil... Quantos santinhos, desculpa? 20 mil adesivos de carros e 4 milhões e 800 mil santinhos, bottles e panfletos. Injustificável. É difícil ela explicar como que ela distribuiu, inclusive porque ia precisar de uma logística imensa. Eu tô falando aqui num exército de mais de 300 pessoas. Lógico. São 7 horas e 30 minutos e daqui a pouco vamos falar sobre assunto que interessa a você, ao seu presente e ao seu futuro, reforma previdenciária. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos. Vamos falar sobre reforma previdenciária, as mudanças nas regras que disciplinam os critérios para os brasileiros se aposentarem. Um dia após chegar ao Congresso Nacional, à Câmara Federal, a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro já enfrenta resistências e pode ficar em banho-maria caso o governo não envie logo o projeto de lei que endurece as regras dos militares. A decisão de deixar o encaminhamento do projeto para daqui a um mês desagradou a deputados. É preocupante. O governo tem que enviar o mais rápido possível para não atrapalhar a reforma, afirmou o deputado federal Mauro Filho, eleito pelo PDT. Jornalista Beto Almeida, reforma previdenciária está presente no nosso dia a dia, no cotidiano de todos os brasileiros, independente da idade. Afinal, essa reforma mexe com quem está no mercado de trabalho, com quem está a caminho da aposentadoria e também com quem vai entrar no mercado de trabalho. As dificuldades serão muitas, mas também as graciosidades irão surgir para convencimento de quem está ali com o voto para apresentar na apreciação dessa reforma. Sem dúvida, Luciano. E aí essa ameaça que os deputados já fazem em atrasar a análise da reforma da Previdência, justificando exatamente que o governo não encaminhou, como havia prometido, as mudanças para os militares, é apenas também uma forma de pressão, lógico, sobre o próprio governo. É uma maneira de dizer o seguinte, ó, se não conversar, a reforma realmente vai ter problemas. É apenas um ponto que chama a atenção já do governo federal, que o governo, inclusive, já sinalizou e já compreendeu que não dá para aprovar um projeto dessa magnitude se não tiver, de fato, que abrir um canal de negociação muito convincente e forte com os parlamentares. Tanto é que o governo, hoje é manchete em todos os jornais, o governo está preparando um pacote de bondades, Luciano, para atender deputados novatos e atender também os deputados que são mais antigos, que já estão aí no segundo, terceiro mandato em diante. Como é que o governo quer fazer isso, Luciano? Olha, os deputados que são novatos, eles não participaram da elaboração do orçamento, logicamente, do ano passado, 2018. Portanto, não apresentaram suas emendas parlamentares. Eles vão apresentar essas emendas esse ano, mas elas, em tese,
por lei, só podem ser liberadas a partir do ano que vem. O que é que o governo pretende agora? Ele está estudando uma forma de incluir no orçamento uma liberação de 3 a 5 milhões de reais para esses deputados que são novatos. Eles já vão poder antecipar, junto às suas bases eleitorais, verbas para obras que podem ser realizadas em algumas bases, em alguns municípios. E os deputados antigos, a garantia é a seguinte: vai ser liberado, sem contingenciamento de verba de 20%, os 15 milhões de reais destinados a emendas parlamentares. É uma forma que o governo encontrou sabiamente de convencimento dos deputados. Mas não apenas isso, viu, Luzenor? Aí, além disso tudo, tem a questão de desatar o nó dos cargos federais, que nós falamos sobre isso ontem aqui. O governo sustentou o quanto pôde, mas agora vai ter que abrir a negociação e os cargos aqui nos estados, inclusive aqui no Ceará, por exemplo, vão ter que ser negociados e liberados. Segundo ainda o deputado federal Mauro Filho, um dos cotados para presidir a comissão especial que vai discutir e votar o texto da reforma previdenciária, há um movimento geral para segurar a tramitação na espera das novas regras para os militares. Entre os pontos que devem ser alterados está o aumento do tempo mínimo de contribuição de 30 para 35 anos. Aliado do deputado federal Mauro Filho, o ex-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, classifica de criminosas algumas mudanças instituídas no projeto de reforma previdenciária, como conta o Carlos Silva. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, candidato derrotado nas eleições presidenciais do ano passado, disse nessa quinta-feira ter uma impressão muito ruim da reforma da Previdência enviada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. Alguns pontos, como os benefícios de prestação continuada, que cairiam de um salário mínimo para R$ 400, são flagrantemente criminosos, segundo avalia. Segundo ele, um idoso de 65 anos com um problema grave receber apenas R$ 400 é um crime intolerável. Observa que outra questão polêmica é a definição da idade mínima. Entende não ser razoável que alguém que trabalha de gravata no ar-condicionado tenha a idade mínima igual à de um trabalhador rural. Ciro avalia que, do jeito que está, a reforma não passa no Congresso. Outra crítica que o ex-ministro fez à proposta foi em relação aos militares. Afirmou que esse segmento custa 47 bilhões de reais à Previdência e só recolhem 4 bilhões de reais. Pontua que o Brasil tem 500 generais na reserva e a reforma não mexe em nada disso, que na sua opinião não é razoável. Informou para o Alerta Geral Carlos Silva. Essas pontuações feitas pelo Ciro Gomes, elas têm total procedência e principalmente em relação aos militares. O Jornal o Globo, esses dados que o Ciro citou aí, inclusive estão numa ampla matéria, estiveram numa ampla matéria do fim de semana do Jornal o Globo, mostrando exatamente o rombo que causa hoje a Previdência específica para os militares. Ou seja, há uma distância enorme entre o que eles recolhem e o que a União paga de proventos para os militares. Não dá para fechar essa conta do jeito que está realmente. Outro ponto, Luciano, que eu vejo também, que é uma coisa absurda, que a gente falou isso ontem aqui, em que hoje o Jornal Globo está dizendo o seguinte, é que haverá uma grande surpresa, por exemplo, quem conseguir que o ministro da Economia, Paulo Guedes, consiga explicar a relação que existe entre o fim da multa na demissão de funcionários já aposentados e a reforma da Previdência. Qual é a relação que existe? Eu disse isso ontem aqui, Luciano. Isso aí não tem nada a ver, é um jabuti que o Paulo Guedes trepou na árvore da Previdência. Isso aí tem a ver com a reforma trabalhista que ele quer melhorar ou piorar. No caso, piorar para o trabalhador. Não tem nada a ver, não tem relação com a Previdência. Não faz parte esse chamado jabuti que você expõe aí, jornalista Beto Almeida, da tática do governo federal de ter empurrado alguns pontos, algumas questões na reforma previdenciária para quando começar o debate, enfrentando restrições e rejeição, o governo ceder para entrar naquela, opa, o governo está negociando, dialogando e naturalmente nós vamos ter diálogo e conversa e discussão. Então será que essa história do jabuti do FGTS não faz parte desse
conjunto de medidas aí impostas para dizer, opa, vamos ceder de um lado, vamos ceder aqui, a gente cede no FGTS, mas no tempo de aposentadoria rural, não. Eu creio nisso, Luciano. Eu creio que esse jabuti é uma das formas, inclusive, de entrar em negociação e acabar caindo, porque também é um absurdo você imaginar que o trabalhador aposentado não tenha direito à multa dos 40% e muito menos o recolhimento para o FGTS. Ou seja, esse na realidade é um desestímulo para o aposentado continuar em atividade, continuar trabalhando. Que aposentado, inclusive, Luciano, volta a trabalhar, na maioria das vezes, não é simplesmente porque quer não, é porque precisa complementar a renda, a verdade é essa. São 7h40, ainda sobre reforma previdenciária. O ex-vereador de Fortaleza, advogado Deodato Ramalho, considera que as mudanças para a concessão de benefícios sociais e rurais com a Previdência, com a reforma da Previdência Social, são massacrantes para os mais pobres. Essa reforma da Previdência, que todos têm consciência de que a reforma sempre tem que estar sendo feita, adequando, especialmente por conta do aumento da longevidade, ou da expectativa de vida dos brasileiros, mas essa reforma é absolutamente cruel contra os mais pobres. E tem mais, além desses dados que vocês já mencionaram aí, especialmente o Beto Almeida, tem um item aí que talvez seja, inclusive está passando despercebido, que vai criar um problema no futuro gravíssimo para o sistema previdenciário, especialmente das aposentadorias, que é o sistema de capitalização, que foi introduzido na ditadura chilena e que destruiu o direito de aposentadoria praticamente. Hoje o Chile vive uma grave crise com os seus velhos, com seus idosos, que estão recebendo as aposentadorias pela metade. Então, de fato, uma reforma extremamente cruel com os mais pobres. O único item que realmente é interessante é esse que faz a contribuição progressiva, quer dizer, embora não tenha diminuído coisa significativa dos trabalhadores de salário mínimo, mas criou uma gradação para taxar os que têm uma remuneração mais alta. No mais, é um desastre para os mais pobres. Os governadores, pois não, Beto? Quero só complementar essa questão do Deodato, que eu acho preocupante, e ele tem toda a razão quando ele fala no sistema de capitalização que foi implantado lá no Chile na época do Pinochet, lá no final dos 80. Na realidade, Zenô, os velhinhos, os aposentados chilenos estão começando agora a vivenciar o drama. E eu estava lendo uma matéria recente, resgatei aqui para mostrar o seguinte, que lá se provocou, porque o sistema de capitalização lá no Chile foi privatizada a Previdência. E a privatização foi, dizendo de forma, o aposentado, ao longo do período em que ele esteve na ativa, ele foi recolhendo dinheiro para um sistema de capitalização privado. Só que as aposentadorias, quando os chilenos começaram a receber efetivamente, eram aposentadorias mínimas, que mal davam para o sustento deles. Sabe o que está acontecendo? Uma onda crescente de suicídios no país entre idosos. Tão grande que o Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Nacional de Estatísticas lá do Chile, está inclusive publicando estudos e tentando mudar essa realidade de lá. Porque o Chile enfrentou um sistema novo de previdência que é desastroso. E no nosso caso aqui, por exemplo, o governo falou na parte de capitalização que ainda não encaminhou junto com essa reforma. Ainda não como definiu. Será feita essa capitalização, né? Por exemplo, como opção para os trabalhadores. Por exemplo, vai ter os trabalhadores, são 7 horas e 43 minutos, já estamos entrando aqui na reta final, já estamos encerrando agora o bate-papo político, mas tem uma informação que os governadores estão de olho na tramitação da reforma previdenciária e querem, como contrapartida para apoiar mudanças nas regras para os brasileiros se aposentarem, uma fatia do dinheiro do pré-sal. A grana é boa, Wellington Lima. Em troca de apoio à reforma da Previdência, os governadores querem garantir uma parte dos recursos do mega leilão de petróleo do pré-sal na Bacia de Santos. A estimativa é que a licitação possa render 100 bilhões de reais ao governo e os estados querem garantir 15 bilhões. A promessa é que os recursos seriam aplicados em fundos emergenciais, destinados a cobrir o rombo da Previdência dos estados. O leilão dos direitos de exploração do excedente da camada pré-sal está travado por causa da revisão da chamada seção honorosa,
um acordo fechado em 2010 entre a União e a Petrobras, que permitiu à estatal explorar 5 bilhões de barris sem licitação. A divisão dos recursos do mega-leilão com os estados é mais um dos pedidos feitos pelos governadores para dar apoio à reforma. A lista de pleitos dos estados inclui também linha de financiamento, mais repasse da União para compensar isenções dadas a exportadores, alongamento da dívida e novo plano de socorro às administrações com problemas de caixa, para o pagamento de funcionários e fornecedores. Wellington Lima, para o Alerta Geral. Razoável, né, Luciano? Olha, o governo está prevendo com esse leilão do pré-sal arrecadar 100 bilhões. Os estados, 100 bilhões. Os estados estão aí reivindicando 15 bilhões de reais. Então, é justo que nem precisasse, na realidade, dessa negociação, dessa imposição para aprovar a reforma. Porque, na realidade, a Constituição diz que esses recursos do pré-sal, do petróleo, tem que ser distribuído entre estados e municípios e União. Então, nada mais justo. São 7 horas e 45 minutos. Beto Almeida, amanhã é dia do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com o professor Tiago Albuquerque e também com o Dr. Rafael Castelo Branco, respondendo a você, ouvinte, as dúvidas e dando informações sobre a Previdência Social. Beto Almeida, boa sexta-feira. Bom dia e até segunda. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. As aulas do maior complexo educacional de Caucaia já têm data para começar. A partir de 25 de fevereiro, o Centro de Educação Olga e Pacifal Barroso passa a atender a 600 crianças em tempo integral no Parque Araturi. A unidade foi construída pela Prefeitura em parceria com o Instituto Mayra Eliane, que vai implementar uma metodologia diferenciada. Os alunos terão um currículo escolar baseado na promoção de valores humanos, como o amor, a fraternidade, a paz e a não violência. Além de ceder professores e pessoal de apoio, a Prefeitura facilitará a merenda e o fardamento dos alunos. Prefeitura de Caucaia. Nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Em um estado cada vez mais conectado e turístico, as oportunidades são ampliadas para quem fala mais de um idioma, como a Isabelle. No Centro Cearense de Idiomas, eu aprendo inglês e espanhol e fico mais preparada para o mercado. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearagora.com.br. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. São 7 horas e 48 minutos. Defensoria Pública inaugura sede em Canindé. As informações com Wellington Lima. Uma casa para o povo. A premissa anunciada pelo defensor José Fabrício Sabino marcou a inauguração da sede da Defensoria Pública do município de Canindé, que aconteceu ontem, quinta-feira.
O novo espaço fica localizado na rua Dr. Gerôncio Brígido, numeral 658, no bairro Imaculada Conceição, onde 2 defensores públicos dão continuidade ao atendimento à população canidense. A Defensora Pública Geral do Estado, Mariana Lobo, destacou que a inauguração das sedes no interior tem sido um esforço para perpetuar uma política de que possibilite a fixação da Defensoria Pública de forma definitiva no interior. A solenidade de inauguração das novas instalações contou com a presença da Defensora Pública e Secretária Executiva Elizabeth Chagas, do coordenador das coordenadorias das Defensorias Públicas do Estado, Ricardo César Pires Batista, da prefeita de Canindé, Rosário Ximenes, dos defensores públicos José Fabrício Sabino e Ayrton Jorge Sá Filho, do juiz Antônio Josimar Almeida Alves, como também da promotora de justiça Larissa Teixeira Salgado. Outras autoridades também participaram deste evento. Com informações de Sertões de Canindé, Wellington Lima para o Alerta Geral. Faltando 10 para as 8, troca de comando nos quartéis da Polícia Militar de Icó e Iguatu. Richard Lopes. A 2ª Companhia do 10º Batalhão da Polícia Militar de Icó tem novo comandante. O Major José William Oliveira Gonçalves, 45 anos, substitui o Capitão Juarez de Souza. O Major Oliveira estava à frente da 3ª Companhia do 10º Batalhão de Vaze Alegre. A 2ª Companhia de Icó é responsável também pelos municípios de Oroz, Umari, Baixio e Ipaumirim. O Capitão Juarez de Souza passou 1 ano e 20 dias à frente do quartel de Icó e foi designado para o quartel de Vaze Alegre, a exemplo do Major Fábio Eric, que comandava o batalhão de Iguatu. Assume o comando do batalhão de Iguatu o Major Giovanni Sobreira, que comandava a 3ª Companhia do 2º Batalhão de Brejo Santo. Richard Lopes, de Icó da Papagaio FM, para o Alerta Geral. Frequência escolar cresce e proporção de analfabetos cai no Ceará. O Elton Silva. O Ceará continua acumulando bons resultados na educação. Segundo o Boletim Trimestral da Juventude, a taxa bruta de frequência escolar entre jovens de 15 a 29 anos apresentou crescimento nos últimos 7 anos. O documento é publicado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, IPES. Já a proporção de jovens de 15 a 29 anos analfabetos foi reduzida em mais da metade, menos 53,8% entre 2012 e 2018. O estudo também revela que a proporção de jovens entre 18 e 29 anos com ensino médio completo atingiu aproximadamente 63% em 2018, crescendo 22,4% em relação a 2012 e 5,5% em comparação a 2017. O número médio de anos de estudos para jovens entre 18 e 24 anos passou a ser de 10 anos em 2018, alcançando um nível histórico. O Boletim Trimestral da Juventude, que tem como objetivo acompanhar os principais indicadores de educação e mercado de trabalho para a população cearense na faixa etária dos 15 aos 29 anos. De acordo com o autor do estudo, o analista de políticas públicas do IPES, Victor Hugo de Oliveira, a proporção de jovens entre 15 e 29 anos fora da força de trabalho caiu 1,9% entre 2017 e 2018. Em 2018, o Ceará apresentou um total de 615,3 mil jovens entre 15 e 29 anos na condição de nem estudam e nem trabalham. Nem. Esse número já foi de aproximadamente 700 mil jovens entre 2017, uma redução de menos 4,1%. Welton Silva, da Sunzum Grande Cariri, para o Alerta Geral. Carteira de Estudante de 2019 traz frases para mobilizar a sociedade sobre o tema prevenção ao suicídio. Direto da redação, Rodrigo Rodrigues. As mais de 120 mil pessoas que possuirão a carteirinha de estudante de 2019 poderão se deparar com as seguintes frases:
converse com seus problemas e ouça e respeite sem julgamentos. Isso acontece porque o tema prevenção ao suicídio é abordado no documento, que traz frases de conscientização e prevenção ao suicídio. A carteirinha é assinada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, o MPCE, por meio do projeto Vidas Preservadas, em parceria com associações cearenses. No evento de lançamento da carteirinha, que contou com a presença de estudantes, de promotores de justiça e coordenadores do projeto Vidas Preservadas, o tema suicídio foi abordado por todos, que reforçaram a importância do diálogo e do engajamento por parte do público em relação ao assunto. No evento, o coordenador do projeto Vidas Preservadas, Hugo Mendonça, iniciou a solenidade apresentando dados de suicídio no Brasil e no mundo, frisando que em 90% dos casos o ato pode ser evitado. Por isso, a importância da conscientização, mobilização e sensibilização dos jovens em prol da prevenção. Segundo a promotora de justiça Jaqueline Faustino, a participação da classe estudantil gera uma expectativa de maior alcance do projeto, atingindo um público que a própria instituição não teria como alcançar. Esperamos que o movimento estudantil se envolva e possa participar dessa campanha pela vida, destaca a promotora. O evento encerrou com a assinatura do termo de parceria institucional que visa unir esforços na implantação do projeto Vidas Preservadas nos municípios do estado, auxiliando no desenvolvimento e execução de uma política de prevenção ao suicídio. O documento foi assinado pelos representantes do MPCE e demais instituições parceiras. A carteirinha de 2018 é válida até o dia 31 de abril. A partir de maio, os estudantes receberão a nova edição, que pode ser usada até abril de 2020. Direto da redação, Rodrigo Rodrigues para o Alerta Geral. Mais de 66 mil eleitores do Ceará podem ter o título eleitoral cancelado. Vanderlei Moisés. Um total de 66.098 eleitores do Ceará, identificados como faltosos pela Justiça Eleitoral, poderão ter o título cancelado caso não regularizem sua situação no período de 7 de março a 6 de maio. Só em Fortaleza, o número chega a 34.162 pessoas. Os cartórios eleitorais de cada zona eleitoral já estão disponibilizando ao público as relações contendo os nomes e os números dos títulos dos respectivos eleitores faltosos. Eleitor faltoso é aquele que não votou nem justificou a ausência nos 3 últimos pleitos regulares ou suplementares, sendo cada turno considerado uma eleição. De acordo com o Código Eleitoral, enquanto não regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral, o eleitor estará sujeito a uma série de impedimentos, como tirar passaporte ou carteira de identidade, participar de concurso público e até receber salários em caso de funcionário público. De acordo com o cronograma, os cartórios eleitorais deverão afixar os editais contendo as listagens dos eleitores faltosos aos 3 últimos pleitos. Somente aqueles que estiverem nesta condição deverão regularizar sua situação nos cartórios. Ainda segundo o cronograma, a Justiça Eleitoral cancelará no período de 17 a 20 de maio as inscrições dos eleitores que não tiverem regularizado sua situação até a data limite estabelecida. Enquanto os cancelamentos estiverem sendo efetuados, não serão feitas atualizações no cadastro eleitoral. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem à noite teve bola rolando pela Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores da América e no Campeonato Cearense. Começando pela Copa do Brasil, 2 jogos na noite de ontem. O Criciúma jogou em casa contra o Oeste e ficou no empate de 0-0. Nos pênaltis, Criciúma levou a melhor e venceu de 7-6. Na outra partida, o Goiás recebeu em casa a equipe do CRB. Vale lembrar que o Goiás até então estava 100% nesse ano e acabou tropeçando. Empatou pelo placar de 1-1 no tempo normal, foi para os pênaltis e perdeu de 3-2. Goiás fora da Copa do Brasil, CRB segue na competição. Na Copa Sul-Americana, apenas um jogo na noite de ontem. O Liverpool do Uruguai recebeu o Bahia e ficou no empate de 0-0. No jogo de ida, o Liverpool havia vencido na Bahia pelo placar de 1-0, Bahia fora da Copa Sul-Americana. Na Libertadores da América, um jogo na noite de ontem. O Libertad do Paraguai recebeu
recebeu o Atlético Nacional da Colômbia e venceu pelo placar de 1-0. Vamos agora partindo para o Campeonato Cearense. Ontem à noite teve o primeiro jogo da quarta rodada, o Clássico das Cores. Fortaleza e Ferroviário ficaram no empate de 0-0 em um jogo morno na Arena Castelão. Amanhã, sábado, tem Horizonte e Atlético Cearense no Domingão. Domingo, às 4 da tarde, no Junco, Guarani de Sobral e Floresta. E às 5 da tarde, no Domingão, tem Barbalha e Ceará. Vamos agora falando no final de semana teremos a primeira rodada do segundo turno, a Taça Rio do Campeonato Carioca. Começando hoje, sexta-feira, com 2 jogos. Resende e Volta Redonda, Bangu e Fluminense. Amanhã tem Boa Vista e Madureira, Clássico Botafogo e Vasco no Engenhão. Domingo tem Flamengo e Americano, Cabofriense e Portuguesa. No Campeonato Paulista também tem futebol, 8ª rodada do Paulistão. Destaque para o clássico amanhã, sábado, às 7 da noite, entre Palmeiras e Santos. E ainda falando do Palmeiras, o time paulista está vendendo o atacante Davidson, bom jogador, mas totalmente indisciplinado, com várias expulsões e muitos problemas para o clube. E com isso, o atleta que tinha uma chance de ouro no Palmeiras está indo embora. O Palmeiras está vendendo o atleta para o futebol chinês por 12 milhões de euros, cerca de 51 milhões e 200 mil reais. Tudo certo entre os clubes, só falta o aval do jogador. E para fecharmos a participação no esporte de hoje, o Defensor aciona a Conmebol e pleiteia os pontos do jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores na última quarta-feira. O problema é que 21 clubes brasileiros estariam irregulares perante a Conmebol, clubes da Libertadores e também da Sul-Americana. A informação é que os clubes teriam feito a inscrição atrasados para a competição. Detalhe, os clubes brasileiros entregaram as documentações para a CBF e cá para nós, a CBF não teria feito a inscrição a tempo dos clubes, que poderão ser penalizados tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. É mole. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Amanhã é sábado, dia de alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria, trazendo muitas informações importantes para você. Eu conto com a sua audiência logo às 7 horas da manhã. Que todos tenham uma excelente sexta-feira e em instantes no site cearagora.com.br na íntegra o programa de hoje. Um abraço, bom dia, boa sexta e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.